Me trouxeram até o Vale da Morte. Sim, é assim que se chama, o Vale da Morte na Califórnia. E aquela vila se chama Vila Fantasma. Lá havia um banco, uma ferrovia, mas agora não restou absolutamente nada. É um lugar exótico para experimentar. O quê? A nova Ford Explorer, mas a edição Tremor 2026. Sou um dos primeiros a testar nacionalmente. Vou explicar por que fomos chamados, já que esta faz coisas que a Ford Explorer comum não faz. Vamos ver se vale a pena, pois o preço está interessante. Então dá uma olhada nesse vídeo, porque vou te contar todos esses detalhes que você vai querer saber. E muito mais. Do Vale da Morte, aqui na Califórnia, sejam bem-vindos. Até mais! Antes de mostrar como foi essa aventura no Vale da Morte, Califórnia, destaco como esse terreno exótico permite experiências incríveis com a Ford Explorer, a Tremor. Por isso nos trouxeram aqui para mostrar do que a Tremor é feita e do que ela é capaz. Vou te falar sobre os aspectos do design que são diferentes da Ford Explorer padrão. No fim, você escolhe entre investir na Ford Explorer Tremor ou ficar com a padrão. Mas veja essa frente. Vamos aos detalhes. A linha que atravessa em laranja, a linha luminosa em LED, fica muito bonita. Boa funcionalidade, bom o estilo da grade, com um toque de agressividade. O logotipo preto da Ford, o Explorer que vemos aqui em cima, em alto relevo, contrastando com uma cor que é um azul acinzentado. Depois eu te digo exatamente a nomenclatura da cor, mas obviamente já fizemos parte da aventura. E ela está bastante suja, mas é que esses veículos ficam melhores sujos, assim empoeirados, porque isso quer dizer que foram feitos para a ação. E é assim que eu gosto de mostrar também. Vamos descer um pouco mais. Aqui embaixo vemos um pouco mais de funcionalidade. E outro aspecto que você não vai encontrar, além desse que eu te mostrei aqui em cima, outro aspecto que você não vai encontrar na Ford Explorer, na versão padrão. São esses ganchos de recuperação, ganchos de resgate, e na cor Tremor, o código Orange, a cor laranja, eles ficam muito bem com esse contraste de cores. A parte estética em si, de todas as versões, Tremor da Ford, realmente é muito bonita. Me diga o que você acha, se você concorda comigo nesse sentido. Mas enfim, aí estão seus ganchos de recuperação. E outra coisa que você não vai ter na Ford Explorer normal é essa proteção. Veja essas placas metálicas de proteção para levar em aventuras assim, onde você pode fazer um pouco de off-road, onde vai enfrentar alguns obstáculos que vão jogar pedras voando, rochas por aí. Bom, aí você tem uma boa proteção. Na parte de baixo desta Ford Explorer Tremor, e claro, como ela é feita, como tem o DNA do off-road, é importante ter uma boa altura. O ângulo de ataque também é diferente nesta Ford Explorer Tremor. Você tem uma elevação de 1 polegada a mais. A Explorer normal, a altura livre, o ângulo de ataque. Desculpa, estamos falando de 24,1 graus de ângulo de ataque à altura livre do solo, é de 8,7 polegadas. Por isso eu digo, ela é mais alta que a Ford Explorer normal. Vocês vão precisar disso, especialmente ao entrar na trilha para off-road. E quando falamos de coisas que são diferentes, distintivas da Tremor, temos que falar dos pneus. Os pneus que cobrem essas rodas, esses são de 18 polegadas. Esse design também é exclusivo para a Ford Explorer Tremor. Vemos isso no design e na textura dos pneus, que são feitos para off-road. Mas há um ponto importante ao usar esse tipo de pneu. Qualquer um diria que isso afeta a condução no uso diário. Vou te contar a seguir o quanto realmente interfere no teste de direção e como esse tipo de pneu influencia. Se nem dá para perceber, é isso que vamos ver. Mas olha outro detalhe. Aqui é onde fica a válvula do pneu. A válvula do pneu tem esse encaixe. Essa moldura também dá tremor. É um detalhe exclusivo ausente na Ford Explorer comum. Então você tem bastante diferença mesmo. Pneus de 200 e 66 mm de largura e perfil 66. Mas se você está se perguntando qual é a diferença entre o motor da Ford Explorer Tremor e da Ford Explorer normal, como vamos chamar para diferenciá-las? Bom, qual é o motor padrão? O que vem de série? Na Ford Explorer Tremor vem com um motor de 3.0 litros, é Twin Turbo, é um motor EcoBoost. V6 está acoplado a uma transmissão automática de 10 velocidades e entrega uma potência de 400 cavalos e um torque de 415 libras-pé de torque. Esses são os números, os dados que estão sob esse capô do motor para a versão padrão, o V6 da Ford Explorer. Mas há outra motorização, um motor um pouco menor, que também é turbo-alimentado, que não é este, que é o de 2.3 litros. Esse de 2.3 litros, turbo 4 cilindros, esse te entrega uma potência de 300 cavalos. Eis a diferença, mas entre a Tremor e a Ford Explorer padrão, não há diferença, pois usam a mesma motorização. O que muda são as características off-road que a Tremor tem
e também alguns aspectos cosméticos dos quais eu vou te falar. A experiência de dirigir essa Tremor é diferente e vamos iniciar a aventura off-road. Quero mostrar a definição e funcionalidade da câmera. Se você clicar nesse ícone aqui, ele mostra os diferentes ângulos que a câmera tem, mas você vai querer usar o modo 360, que mostra a visão e o ângulo de cima, além do que está à frente da estrada, o que é útil aqui, pois há muita pedra e você não quer arranhar ou danificar o veículo. Mas olha todos os ângulos que ela te dá. Para ver o quão perto o seu pneu está de algum obstáculo, aí você pode ver tranquilamente. Olha todos os ângulos que ela te mostra. Por enquanto, vamos deixar na parte do 360. E eu queria te mostrar essa funcionalidade, porque realmente é, como eu te disse, bastante útil para atravessar esses terrenos difíceis. Essa aventura facilita muito as coisas. Aqui eles já vêm caminhando, escalando. Ok. Aqui acabaram de nos dizer que vamos chegar a umas curvas cegas, onde você não vê nada, mas é para isso que serve a câmera. E já dá para ver. Estamos a aproximadamente 4.000 pés de altitude acima do nível do mar. Estamos subindo com uma Ford Explorer que parece uma Wrangler. Me surpreende como ela sobe, como uma campeã. Ela, obviamente, tem sua tração integral permanente. Você não precisa mexer em absolutamente nada e ela distribui o torque conforme vai andando. Ela distribui para a roda que mais precisa. Para te proporcionar essa experiência de direção off-road, sem nenhum tipo de contratempo, ou seja, sem hesitar, olha como estamos subindo aqui. Terreno descoberto, topografia difícil, sol no rosto dificultando a visão, mas tudo bem, faz parte. A assistência da câmera nos dá a referência. Não pode se distrair, senão cai no penhasco. Olha ali, Gabriel. Mostra na câmera para verem que vacilar é perigoso. Isso aqui é arriscado para um bêbado. Porque definitivamente manter a atenção é necessário o tempo todo. Mas eu gosto da resposta, da aderência. Como está subindo a Ford Explorer, tremor, esses terrenos difíceis no Vale da Morte, um terreno simplesmente espetacular e propício para esse exercício off-road. E, obviamente, estamos tomando cuidado para não arranhar a carroceria, porque há uns picos de pedra ali que poderiam causar danos. Então, e com o sol no rosto, o grau de dificuldade aumenta bastante. E tivemos muito off-road, muito fora de estrada na rodovia. Uma experiência completa. Mas antes, caramba! Se você está gostando do vídeo, me dê um like, não custa nada, e se inscreva no meu canal. Mas certifique-se de que está escrito Fred Carpower 360, porque tem gente clonando, copiando ilegalmente meu conteúdo e criando canais por aí em diferentes redes sociais. E isso eu não gosto. Não está certo, não é justo. Então, se você for se inscrever, o que eu te convido e agradeço de coração, de verdade mesmo, que seja no Fred Carpower 360. Vamos falar do interior, porque também por dentro há alguns detalhes da Tremor que são diferentes. São diferentes da Explorer, da Ford Explorer normal que você conhece. Vamos para a cabine. O interior em si desta Ford Explorer Tremor vai ter selos distintivos que são exclusivos para este modelo, para esta versão, por exemplo. Olha o tremor aqui, que vemos bordado no encosto, perto do apoio de cabeça do carro, fica muito bonito. Na verdade, essa é a cor distintiva. Esse tom de laranja, chamado de código Orange, acho que é assim que se chama do Tremor. Fica muito bonito. A costura também acompanha, em harmonia, essa distinção de cores do encosto. E você tem parte em tecido, parte em couro sintético. E também vemos os bancos aqui, na parte da área do compartimento de armazenamento central. Vem com a costura aparente, olha toda a costura que vemos aqui nessa cor. É um dos selos distintivos que a Tremor tem. O resto, digamos assim. A tela que está aqui é a mesma da Ford Explorer padrão. Esse detalhe aqui, digamos, para colocar um telefone celular, tudo isso tem na Ford Explorer. Assim como todas essas texturas, mas não a combinação de cores, os bancos são aspectos diferentes. Principalmente na funcionalidade em nível off-road, é onde estão as mudanças mais dramáticas, mais significativas para a versão Explorer. Aqui temos um console que já vimos. Este é o rádio por onde nos passam as instruções, aqui o off-road, e temos aqui carregador USB-C e o normal. Isto é uma pedrinha. Falaram para eu levar isso de lembrança do Vale da Morte. Mais espaço nos porta-copos e seletor circular da Ford Explorer para trocar as marchas do câmbio automático de 10 velocidades com opção de modo manual. E este é o seu seletor de modos de condução, que tem o modo off-road, o modo para neve, o modo esportivo e o modo normal. Bom, aí você tem muita versatilidade para escolher
e dirigir sua caminhonete. Vamos abrir a porta dos passageiros, porque aqui também temos o tremor. Selo distintivo, claro. Isso você não vai ver na Ford Explorer padrão. Olha que bonito. Os gorros que nos deram para o frio está escrito tremor, belo detalhe, já é bem visível. Agradecemos ao pessoal da Ford. Enfim, está aqui o tremor. A costura, essa aqui tem 3 fileiras de assentos. Vamos lá, a segunda tem um bom espaço. Mas eu vou passar para a terceira fileira de assentos. No vídeo da Ford Explorer normal, o interior não muda. Vamos tentar ver um pouco aqui. Para as pernas, o espaço está um pouco apertado. Isso não é um SUV full size, e sim uma caminhonete média. Ainda assim, o espaço da terceira fileira não é tão desconfortável. Você tem suas saídas de ar-condicionado para a sua aventura, também tem conexão USB, seus bolsos, porta-copos, bom, tudo isso. E obviamente você pode rebater os assentos. Dessa forma você pode gerar mais versatilidade para a carga. E obviamente, em termos de tecnologia, você tem todos os ângulos de câmera. Olha a visão periférica. Tudo isso, quando você coloca no modo off-road, é quando a câmera é ativada automaticamente, por padrão. Mas se mudarmos para outro modo de condução, por exemplo, vamos colocar no normal. Aí a câmera desaparece e você tem acesso ao mapa e a todos os outros aplicativos que ele oferece. Você pode assistir YouTube e tudo o que ele oferece. Entretenimento e aplicativos úteis para você. E o painel de instrumentos? Você tem o mesmo da Ford Explorer padrão? O mesmo ocorre com o volante e a direção. A diferença é a costura injetada laranja, ausente na Ford Explorer, mas o design e a funcionalidade permanecem iguais. Com seus controles aqui de controle de cruzeiro adaptativo, que serve para quando você ativa o controle de cruzeiro adaptativo, é quando você pode. Nas estradas habilitadas para o Blue Cruise 1.5, e quase esqueci de dizer, há um amplo teto panorâmico corrediço. Se você apertar uma vez, ele vai sozinho, mas vai até a metade, e se você apertar uma segunda vez, ele vai abrir completamente, para você ver todo o campo. Aqui está o teto desta Ford Explorer, e aqui deixa entrar bastante luz do sol, em uma região como o Vale da Morte. Já que tudo parece bonito, vale a pena te mostrar também o teto panorâmico e corrediço que ela tem, que também está presente na Ford Explorer normal. Mas enfim, valia a pena mencionar isso aqui também, né? E aqui vamos para uma ladeira bastante íngreme, que nos pediram para fazer com muito cuidado, para ver como esta se sai. Subindo como uma campeã. Espetacular a subida desta Ford Explorer. Tremor sem nenhum esforço. Em termos de economia de combustível, aqui em média, entre rodovia e estrada, você vai ter mais ou menos umas 20 milhas por galão. Ah, bom. E sobre a suspensão foi elevada mais 1 polegada. Por isso, graças a isso, te permite um melhor ângulo de ataque para que você possa vir, digamos, e superar obstáculos, ter um pouco mais de confiança quando vier para o off-road. Qual é a capacidade de reboque agora que estamos indo para a parte traseira? A capacidade de reboque é de 5.000 libras, exatamente igual à da Ford Explorer normal. Mas bom, é uma informação importante também para a Ford Explorer. Tremor na parte traseira não muda muito em relação à Ford Explorer normal. Você vai ver, digamos, os detalhes em laranja de novo. Ali estão as conexões do reboque, obviamente está escrito tremor aqui, na cor laranja, característica da tremor, que fica muito bonito em alto relevo. E levantamos isso para que você tenha uma referência do espaço de carga que isso oferece. Não há diferença nas dimensões, versatilidade e capacidade de armazenamento da Ford Explorer. Mas enfim, aí está, e você tem a possibilidade, obviamente, de rebater os bancos para gerar ainda mais espaço e mais versatilidade na área de carga. E aqui temos um pouco mais de armazenamento em termos de versatilidade. E algo que é espetacular nesta região do Vale da Morte, que estamos atravessando, são as paisagens. Ou seja, a parte off-road, sim, é espetacular. Mas também a parte da estrada onde se vê aquelas coisas brancas à esquerda. Já vou tentar te mostrar, neste momento. Isso são partículas de sal, porque estamos mais de 282 pés abaixo do nível do mar aqui. Aparentemente, em algum momento da vida, a água do mar cobria isso, e isso é sal. Quer dizer, isso foi o que nos contaram. Fiquei surpreso quando vi. Desculpe minha ignorância. Pensei que fosse neve, porque também faz um frio impressionante. Eu pensei, bom, deve ser neve em cima da montanha. Mas não é isso que vocês estão vendo aí. O branco é sal e o espetáculo natural das montanhas.
Algo realmente digno de destaque. É realmente uma bênção vir a esses eventos e, como já disse em outros vídeos, porque realmente temos a oportunidade de aproveitar isso, a natureza e um contato tão próximo com Deus, que realmente é algo que se sente. E a direção, digamos, em estrada normal, estamos falando desta, que é a versão Tremor, que obviamente vem equipada com brinquedos para o off-road, com equipamentos e características que te permitem fazer um bom off-road, ou seja, para se sair bem ali, no terreno irregular. Mas na estrada, isso pode ser perfeitamente, porque você não imagina que isso é só para levar lá para a trilha, para o terreno sem asfalto. Não, essa pode ser a caminhonete do dia a dia e também a caminhonete da aventura. Estou dirigindo agora em uma rodovia perfeitamente asfaltada. Os pneus, apesar de terem textura off-road, não afetam a qualidade da condução aqui na estrada. Eu gosto de como ele dirige, gosto da qualidade da condução, gosto da experiência de dirigir. A posição de dirigir é confortável, boa visibilidade. O trabalho da suspensão, claro, também foi ajustado para ter uma boa resposta no off-road, mas na estrada também se sente muito bem. A condução é suave e isso é bom. E com a boa potência do motor V, esses 400 cavalos de potência, a experiência de dirigir é bem completa. E esta, a Ford Explorer Tremor, é a que vem equipada com o sistema Blue Cruise, que já é o sistema de condução semi-autônoma nível 2 da Ford. O Super Cruise. Este não é o Super Cruise, porque o Super Cruise é o patenteado pela General Motors para seus veículos da Chevrolet, Cadillac e GMC. Este se chama Blue Cruise, que na essência é a mesma coisa, com algumas características um pouco diferentes. Mas a versão 1.5, que é a evolução desse sistema Blue Cruise, agora permite que o veículo sozinho, digamos, de forma automática, possa mudar de faixa no momento em que isso for permitido, ou seja, através do sistema de radares, sensores e em conjunto com o GPS, pode mudar de faixa de forma automática, algo que é uma evolução, claro, não é uma condução completamente autônoma. Eu te digo que é de nível 2, o de nível 2 ainda exige intervenção humana, ou pelo menos manter a atenção. Se em algum momento parar de funcionar ou se desconectar, você evita um incidente. Não é para dormir ou ler, mas sim para estar atento. Mas o sistema Blue Cruise é a evolução do sistema 1.5, que foi aprimorado com esta Ford Explorer que temos e vem equipada com esse sistema. Mas uma das coisas mais lindas dessa viagem, dessa aventura, é a vista espetacular que estamos vendo. Olha isso, atrás de mim está a Serra Nevada e dá para ver a neve lá. Vou sair, vou me afastar um pouquinho da frente da lente da câmera, para que você possa observar essa vista. Beleza tão espetacular, definitivamente inspiradora. Uma vista daquelas que tira o fôlego, que coisa linda. Outra curiosidade do Vale da Morte é que aqui foram gravados filmes famosos. Quais são os mais conhecidos? Star Wars, Guerra nas Estrelas. O episódio 4, esse foi filmado aqui, ou parte desse filme foi filmado aqui. Também o Planeta dos Macacos. Se conhece alguém que trabalhou nesse filme, comente aí. Só vale se realmente conhecer. Nada de brincadeiras com sogra ou sogro. Mais filmes foram gravados aqui. Séries de televisão também. E aqui está o ponto no Vale da Morte mais quente. O lugar mais quente que existe, que chegou a 134 graus Fahrenheit de temperatura. É uma coisa impressionante, então são muitos os dados que eu quero trazer. Esse parêntese, sim. Estou falando da Ford Explorer Tremor 2026, mas quando você vem a um lugar assim também, é bom compartilhar esse tipo de coisa. E isso que estamos vendo ali é também outra das coisas curiosas que não vemos o tempo todo. E isso é uma mina de zinco. Aqui no Vale da Morte, temos a possibilidade de ver coisas como essa. Lá também tem outro buraco, que imagino que também faz parte do mesmo, mas daqui se extrai zinco. E isso é outra coisa interessante que eu queria compartilhar com você. Mas quanto custa a Ford Explorer Tremor 2026? Bom, ótima pergunta. O preço sugerido pelo fabricante, essa obviamente é a que mais custa, mas começa a partir de $49 mil, ou cerca de $49 mil. Esta, equipada assim como você viu neste vídeo, chega a uns 63 mil dólares. Me diga aí o que você acha. Se você investiria esses $63 mil, pagaria $63 mil pela Ford Explorer Tremor? Quero ver aí nos comentários. E se não for a Tremor, em um SUV similar, qual outro você compraria? Bom, aí está a Ford Explorer 2026, mas na edição Tremor. Vale a pena, digamos, pagar os $63 mil que custa essa Tremor? O que você achou? As características? O que você viu, digamos, dessa Ford Explorer Tremor neste vídeo?
E aquela capacidade adicional ou superior que ela tem em relação à Ford Explorer normal, você gostou ou não gostou? Me conta aí nos comentários. Eu ainda estou no Vale da Morte, aproveitando essa paisagem natural. De tudo que te mostrei, isso é pouco comparado ao que vivemos aqui. Então, sou muito grato ao pessoal da Ford por esse convite tão especial para ser um dos primeiros no país a vir aproveitar essa paisagem. E o primeiro test drive oficial da Ford Explorer Tremor 2026. Inscreva-se no Te Gusta este vídeo. Você também vai gostar de um que vou deixar aqui em cima, com o link. Dá uma olhada também, me conta o que achou e deixa seu like no vídeo se você gostou. Assim, quem curte a Explorer também pode assistir. Te mando um grande abraço do Vale da Morte, Califórnia. Tchau!